Transmissão iniciada. A palavra é sua, Gislaine. Boa noite a todos, caros irmãos. Vamos dar início a mais uma palestra do GAEB, nesta sexta-feira. Agradecemos pela participação de todos. Vamos fazer uma leitura breve, preparatória para a nossa prece, do livro Agenda Cristã, Psicografia Francisco Cândido Xavier, Espírito André Luiz. Capítulo 5. Medicamentos evangélicos. Ajude sempre, não tema, jamais desespere, aprenda incessantemente, pense muito, medite mais, fale pouco, retifique amando, trabalhe feliz. Dirija equilibrado, obedeça contente. Não se queixe, siga adiante, repare além, veja longe, discuta serenamente, faça luz, semeie paz, espalhe bênçãos, lute elevando, seja alegre, viva desassombrado, demonstre coragem, revele calma, respeite tudo, ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje, espere o amanhã. Com essa leitura, vamos realizar agora a nossa prece, agradecendo mais uma vez a nosso Pai, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de termos um lar, pela oportunidade de trabalho, pelas oportunidades que nos são dadas diariamente de aprendizado e de convivência entre irmãos. E nesta noite agradecemos também pela oportunidade de estarmos juntos neste momento, virtualmente, onde nós possamos receber os ensinamentos que nos serão dados e apreendê-las e praticá-las no nosso dia a dia. Que todos nós sejamos reconfortados pela noite de hoje, principalmente os nossos irmãos que se encontram adoentados, que se encontram afastados dos seus entes queridos, que todos eles sejam consolados pelo nosso irmão e pelos seus emissários. Com esses pensamentos, pedimos permissão para a abertura de mais esse evento, a palestra virtual do nosso GAEB. Que assim seja. Caríssimos irmãos, mais uma vez, obrigada pela presença de todos. Lembrando que, ao término da palestra, nós teremos a prece, onde serão feita a vibração e a fluidificação das águas, tá? Sejam todos bem-vindos. Passaremos a palavra agora para a nossa irmã Cristiane, que ministrará a palestra da noite. Está com a palavra, Cris. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e agradeço a Deus, agradeço as pessoas do GAEB pela essa oportunidade de falar do Evangelho, que é uma grande responsabilidade. E que meu anjo da guarda me ajude a utilizar as palavras certas, o pensamento correto, para que possa alcançar todas as pessoas. E vamos começar, Luciano. Então, nós vamos tratar hoje do tema Meu Reino Não É Deste Mundo. Capítulo 2, Evangelho segundo o Espiritismo. Pode passar, Luciano. Então, a gente vai colocar aqui alguns questionamentos a respeito do que a gente vai desenvolver hoje. Por que Jesus disse não pertencer a esse mundo? Se ele disse não pertencer a esse mundo, existiriam, então, outros mundos? A qual mundo se referia Jesus, já que disse pertencer a outro mundo? Que mundo seria esse? Se ele disse meu reino, então ele teria uma realeza. Se ele está falando de um reino, ele está se referindo como ele sendo uma realeza. Que o faria rei, mas onde estaria estabelecido esse reino? Ele estava aqui na Terra, mas ele falou de um outro reino. Qual seria, então, esse reino? Que não é deste mundo, o reino de Jesus todos compreendem. Mas também na Terra, não terá ele uma realeza? Esse questionamento que eu tirei do Evangelho, não é meu. Então, para a gente responder essas perguntas,
nós vamos dar continuidade com os slides. Por favor, Luciano. A gente foi buscar no livro A Caminho da Luz, porque a gente foi buscar a origem das coisas para a gente poder nos situar e entender. Lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala dos 4 grandes povos que vieram compor aqui o nosso planeta. Esses 4 grandes povos eram os árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas das Índias. Esse povo, ele veio lá do sistema de cocheiro do planeta Capela, que também estava passando por um momento de transição. Ele estava deixando de ser um planeta como agora nós, no planeta de prova e expiações, e passando para um mundo de regeneração. O mundo de regeneração é um mundo transitório, é um mundo entre o mundo de expiação e prova e os mundos felizes. Então, esses espíritos que vieram para cá, esses povos que foram citados aqui, eles estavam passando por uma mudança por conta do desenvolvimento moral que não alcançou o progresso daquelas pessoas que iriam compor o planeta Capela. Então, Jesus deu oportunidade a esse povo vir aqui para o planeta Terra, bem lá no início. E dentro desses povos que a gente está falando aqui, a gente vai destacar o povo de Israel. Aí, Emmanuel disse que eles se juntaram pelas afinidades linguísticas, sentimentais, e fizeram aqui essa sociedade que a gente já sabe dentro das questões históricas. Então, Jesus fez promessas junto a esse povo, porque esse povo também fez promessa ao Cristo, né, quando eles vieram para cá. Tendo ouvido a palavra do Mestre Divino, antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram reminiscência das promessas do Cristo, antes deles vierem para cá, para o planeta Terra, lá no início. Que, por suas vezes, fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente missionários, que eram os profetas, né? Dentro da civilização de Israel, vinham os profetas para falar da vinda desse Messias, que a gente já sabe. Pode passar. Aí a gente coloca aqui, quando Jesus conversa com Pilatos. Pilatos dizendo para ele, perguntando para ele se ele era rei. Ele diz: tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Que verdade seria essa? Ele já tinha falado dessas promessas. Aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. Então, a gente vai descobrir que verdade que Jesus se referia com o passar dos slides. Vamos lá. O povo de Israel, durante muitos séculos, segundo Emmanuel, contou-lhe as glórias divinas a respeito desse Messias, na exaltação do amor, da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. E a gente sabe, né? Principalmente lá no Velho Testamento, a gente sabe que existem muitas profecias. A intuição que guardavam do Messias esperado para vocês virem. Eles vieram, com a permissão de Jesus, para o planeta Terra, com o objetivo de quê? De fazer a transformação moral, porque eles eram espíritos rebeldes, não estavam evoluídos suficientemente para estar lá no planeta Capela. Por isso que eles vieram para cá. Então, Jesus permitiu que eles viessem, que através dessas experiências, eles conseguissem essa mudança interior. A gente vai esclarecer mais à frente. Aí tanto que eles trouxeram essa intuição desse Messias, né? Eles trouxeram todo algo, vamos dizer, de misterioso dentro de si a respeito desse Messias, mas eles tinham a certeza de que via um Messias. E esse Messias, ele iria trazer uma verdade. E essa verdade, aí com o passar dos slides, a gente vai entender. Então, todas as raças da Terra devem aos judeus esse benefício sagrado que consiste na revelação do Deus único.
uma das coisas que era importante dentro de todos aqueles povos que foram citados, o único foram os judeus que, desde o início, eles permaneceram com a ideia do Deus único. Os outros tinham os outros povos tinham a ideia de vários deuses, mas isso não significa dizer que vocês já ouviram falar dos iniciados, né? Os iniciados, eles tinham, no Egito, os hindus, eles também tinham a ideia de um Deus único, porque eles tinham o conhecimento dessa verdade que Jesus vai esclarecer quando ele vier ao planeta Terra. E a gente vai, aos poucos, entendendo qual é essa verdade. Vamos lá, as ciências. Então, Jesus escolheu Israel. Como os judeus idealizavam o Messias esperado? Olha como é que eles idealizavam. Olha como o pensamento deles era um pensamento bastante materializado, ainda com questões voltadas a interesses pessoais, a interesses voltados unicamente para seu povo. Olha o exclusivismo destacado também. A cada século renovam-se as profecias, e a cada templo esperava a palavra de ordem dos céus. Então, eles esperavam, através do Salvador do mundo. E esses doutores da lei, que dominavam a lei, que estudavam a lei, no Templo de Jerusalém, eles sabiam dessa existência. Mas como que eles esperavam ele? Com uma vaidade orgulhosa. Segundo Emmanuel, esperavam no seu carro vitorioso. Olha como é que ele via Jesus, um rei baseado justamente como eles viam um rei humano aqui. E Jesus, ele pela sua própria natureza espiritual, ele ascendia isso, ele não precisava disso, e ele não buscava isso. Essa não era a verdade que ele via trazer. Qual seria, então, o porquê da profecia de Jesus pela árvore de Davi para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade? Aí ele diz, Emmanuel, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado. Olha que interessante. Eles, por terem a ideia de um Deus único, uma fé tão profunda, que eles trouxeram desse Deus único, o que fazia com que ele se distanciasse do objetivo que Jesus permitiu que eles fizessem aqui, desenvolvessem aqui? O orgulho, o exclusivismo e os interesses pessoais. E eles foram se afastando dessa realidade e passaram a ver Jesus, no caso, o Messias, como um rei humano, especificamente humano para interesses materiais. E aí, o que ocorre? Dentro desses interesses, como é basicamente material, o que vai despertar? O que vai despertar são interesses também advindo da vaidade, advindo do orgulho, advindo do egoísmo. Pode passar. Não existe ainda aí aquele sentido, né, que escape à questão material. Por isso que prejudicou um pouco essa missão, vamos dizer, de Israel. Só que a gente não pode tornar limitante o nosso raciocínio, vamos buscar contextualizar aqui como Israel sendo o mundo, né? O mundo. Porque hoje, contextualizando, porque Jesus permitiu a todos virem a esse planeta e nenhum de nós tem vamos dizer assim, o privilégio de buscar a ajuda de Deus unicamente para uma nação ou para uma raça. Porque aonde estaria a justiça e a bondade de Deus e a equidade, né? Então, por aí a gente vai buscando como a gente vai distorcendo as nossas missões, vamos dizer assim. O judaísmo saturado de orgulho não conseguiu compreender a ação celeste do emissário celeste, Jesus. Tanto é que a gente viu o que ocorreu. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda salvação tem de começar no íntimo de cada um. Olha Jesus falando de coisas mais sutis, deixando de lado um pouco as questões materiais que a visão dos judeus, dos hebreus daquela época tinha, visão muito materialista, né? E não é à toa que Moisés teve e fez
aquelas leis humanas, né, para educar aquele povo. Então, o que ocorre? Com a vinda de Jesus, Jesus veio mostrar a esse povo porque eles tinham a fé sincera em um Deus único. E era essa a base da missão do povo hebreu. Essa base de levar aos outros povos a ideia desse Deus único. E aí Jesus veio mostrar a eles outra interpretação dessas leis que os judeus, principalmente os doutores da lei, que adequavam aos seus interesses materiais. Tanto Jesus falava muito, quando eles falavam com ele, chamava eles de hipócritas, né? E aí Jesus veio mostrar um reino que não era um reino material, era outro reino. Essa era a verdade que Jesus veio trazer. Essa verdade de que não existe só a matéria, existe algo transcendente, algo além da matéria, né? Seu reino não era deste mundo, um reino transitório, relativo, material e, por definitivo, uma grande verdade. Joana de Ângeles nos diz. Pode passar. Assim os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, como eles eram bastante voltados para as questões materiais, ele pensava só no agora, só no presente. Não compreendia os preceitos morais que traziam nas leis, trazida principalmente por Moisés. Por qual foi a lei que Deus mandou naquela época para orientar aquele povo? As leis do Decálogo. E aí, o que ocorreu? Ocorreu que essas pessoas interpretavam à sua maneira. E aí começaram o quê? A questão, inclusive, do exclusivismo, de que Deus, né, o Salvador, viria para dar a terra, pode passar, Luciana, dar uma terra para esse povo e iria estabelecer o quê? Uma supremacia sobre todas as nações. Eles acreditavam nisso. Só que aqui, Jesus já começa a dizer algo mais sutil, como a gente falou. Ele não está falando mais de um reino material. Fala de um reino espiritual. Aí a gente ainda leva para algo mais sutil ainda. O reino seria, então, no coração dos homens, né? Porque se eles vieram aqui com o intuito da transformação moral, mudanças de hábitos, esse reino não seria um reino voltado para o coração dos homens, porque o que vai transformar os hábitos e transformar moralmente as pessoas é o que está dentro de si, é o que o homem faz de si mesmo. Então, a gente começa a pensar em algo mais, vamos dizer assim, vai diminuindo ainda mais essa extensão. Vamos trazer um reino material, do reino material passa para o reino espiritual, algo amplo, aí a gente vai trazer para algo menor, que é o quê? Algo que está dentro de si. Porque seguir as leis de Deus, seguir as leis de Moisés, a gente tem que fazer de forma exterior ou de forma interior? As mudanças morais têm que ser externas ou internas, né? Tanto é que Jesus, para falar da vida futura, lá no livro fala o seguinte: como que a gente vai entender algo mais sutilizado, entender as promessas de Jesus, das boas aventuranças, se ele fala de algo que vai acontecer, né? Mas vai acontecer aonde? Aqui nesse mundo, né? Algo nesse mundo que é transitório e que a gente, por só ter um corpo que é também transitório, o que vai sobreviver é o espírito. E se esse espírito ele é algo sutil, de uma matéria diferenciada desse mundo, ele não pertence, logicamente, a esse mundo. Ele vai pertencer igualmente ao mundo mais sutil, a matéria menos densa. Então, quer dizer o quê? É a vida espiritual, é a vida futura.
E os espíritos dizem que a vida futura é um dogma, né? Porque como é que a gente vai entender assim, ó? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas como que a gente vai entender esse ensinamento de Jesus? Se a gente for parar para pensar hoje, a gente pode dizer que a terra é formada pelas pessoas mansas? Não, ainda não. Aí a gente vai contextualizar assim, poxa, a gente está vivendo um momento de transição, em que as pessoas estão passando por calamidades, sofrimentos, depressões, suicídios, tantas coisas. Aí você vê que chegou o pico dessa transição, onde a providência divina chega e fala de frente para as pessoas: acorda, esse é o momento dessa transformação. Esse é o momento de você voltar para o seu mundo interior e construir esse reino, porque você vai poder futuramente herdar esse planeta. Mas quando? Quando eu me tornar um ser manso e puro de coração. No sentido de que, se é um mundo de regeneração, e esse mundo só vai receber pessoas ou espíritos que já evoluiu o suficiente para estar naquele planeta, no sentido moral, né? Então, se a gente não entender que existe outra vida além da matéria, a gente não vai entender essas bem-aventuranças de Jesus. Porque ele fala dessa vida futura. Porque como que ele vai falar de algo que vai pertencer ao mundo transitório, que é passageiro, que eu só venho aqui para experienciar, para desenvolver a inteligência, para desenvolver experimentando, errando, acertando, né? Passando por dificuldade, passando por medos. E aí a gente vai se fortalecendo, se desenvolvendo como ser humano. Então, o eixo para entender essas bem-aventuranças de Jesus é a vida futura, nos dizem os espíritos. Só nela vai explicar essa justiça divina. Por que algumas crianças nascem com problemas físicos, onde a sua inteligência é limitada? Por que disso? Né? Se a gente imagina um Deus justo e bom, misericordioso, por que ele permite que alguns nasçam assim? Se a gente não buscar esse entendimento, sair um pouco dessa materialidade, buscar algo além da matéria, nós não vamos entender essa mensagem de Jesus. Pode passar. Eu não sei quantas outras. Vamos lá. Aí a gente busca, poxa, os judeus, eles tinham uma fé muito forte num Deus único, e isso não abalou o povo. Mas houve momentos em que essa fé foi até abalada. Lembrei aqui de um fato, quando Moisés subiu ao monte para receber o decálogo, né, que eles estavam no deserto, eles começaram a cultuar um bezerro de ouro. Você vê aí, né? Eles estavam tão perturbados no sentido de ter essa terra da promissão, de ter um local para morar, de possuir, né, ter posses, enfim, que eles começaram a se distanciar dessa verdade, né? Imagine o trabalho que Moisés não teve para conter aquele povo. Quando Moisés voltou, ele viu que aquele povo estava completamente voltado para as questões materiais, inclusive adorando outros deuses, né? Aí a gente para pensar, a gente não vai falar de adoração de outros deuses só em questão de uma personificação. A gente pode adorar o dinheiro. A gente pode fazer do dinheiro um Deus para a gente. Tanto que a gente vai em busca do quê? Unicamente daquilo que está na minha mente. O que está na minha mente? Ter, possuir. Mas quando você vai levar esse possuir, ou você vai levar o que você construir, esse reino dentro de si? Quando a gente for, o que a gente leva, né? Então, quais ideias que eles tinham da vida futura? Segundo o Evangelho, nos dizem que eles tinham ideias imprecisas. Se eles tinham ideia imprecisa, mas eles tinham ideias. Então, se eles não tinham desenvolvimento suficiente ainda, evolutivo, espiritual, é porque
eles justamente não era o tempo certo para entender essas coisas, mas eles já tinham uma ideia. Se já tinham uma ideia, porque eles trouxeram como intuição de onde vieram, né? Então, acreditavam nos anjos. Eles não acreditavam, como o Espiritismo nos explica, que os anjos não são seres privilegiados da criação, são espíritos que, com o processo evolutivo, foi se depurando até chegar à condição de um espírito puro, um espírito crístico, como Jesus Cristo. E, segundo eles também, a observação da lei de Deus, para eles, era uma recompensa. Se eles fizessem tudo o que estava dentro da lei, olha a ideia, né? De recompensa e castigo. De onde surgiu essas ideias e que algumas religiões ainda trabalham, e isso está arraigado na gente. Não pense que não está arraigado, não, ainda está. Da gente querer recompensa por aquilo que a gente faz, a gente não, tipo, eu vou ajudar alguém porque eu quero ajudar alguém sem interesse nenhum, puramente por querer ajudar, ou por trás daquilo que eu estou fazendo, eu quero receber uma recompensa e o reconhecimento de Deus ou talvez de outras pessoas. São questões que a gente tem que parar para pensar. E quando eles tinham a supremacia sobre a nação, que eles conquistavam algumas vitórias sobre os seus inimigos, eles diziam que era o quê? Era uma recompensa dada por Deus. E quando eles eram derrotados, o que ocorria para eles? Era um castigo de Deus. Nós estamos desobedecendo a lei de Deus. E hoje ainda a gente acredita nesse tipo de raciocínio. Castigo e recompensa. Mas a doutrina espírita não fala em castigo. A gente tem que interpretar de uma ideia de causas e consequências. Lei de causa e consequência. Então, se eu tenho o conhecimento e vou fazer algo e sei que aquilo, né, que eu sei que está errado fazer, mas eu vou fazer, eu vou ter uma consequência. Mas mesmo não sabendo, eu vou fazer, eu também vou ter uma consequência. Só que isso não é castigo, é consequência em relação àquilo que a gente faz. E aí isso pode se chamar o quê? Responsabilidade frente às minhas ações. Ou desobediência às leis. E se eu desobedeço às leis, eu estou me afastando do bem, porque as leis nos direcionam para o bem. Quando eu me distancio do bem, eu estou o quê? Desobedecendo às leis e caminhando para o mal. E, lógico, se eu estou me afastando, vão ter consequências. E dentro desse contexto aí, a gente vê dos hebreus o destaque dos interesses pessoais, materiais, o orgulho, o exclusivismo. Eles são muito exclusivistas entre eles, né, sua própria nação. Tinha a ideia do Deus punitivo. Por quê? Porque naquela época o desenvolvimento dele moral não tinha condição da gente interpretar ou entender Deus como a gente tem hoje, né? Ela é um Deus único, mas era um Deus punitivo. Se você fizer isso aqui, você vai ser castigado. Jesus veio, então, para mostrar outra realidade, né? Dar cumprimento a essa lei. Quer dizer, dar cumprimento a interpretar dentro da sua real concepção. Vamos lá. Tanto é que Moisés, né? O que Moisés fez? Ele criou leis humanas para ajudar no comportamento daquele povo semi-selvagem, né? Muito rebelde. Criou leis rigorosas. E ele teve que utilizar como se fosse lei divina, porque eles respeitavam a figura daquele Deus. Então, para ser seguida essas leis civil que ele criou, ele teve que dizer que foi uma lei que veio também de Deus, para que eles pudessem, né, serem conduzidos de uma forma equilibrada nas suas relações, igual hoje, por exemplo, pode passar. Hoje a gente sabe que se a gente não obedecer, existem leis que nos ajudam a conviver em sociedade. Por exemplo, no trânsito, existe lei do trânsito para que a gente possa conviver dentro do transitório, de vir e vir, mas precisa de uma lei.
Quanto mais leis existem, mais significa que a gente ainda está rebelde. Porque se eu tenho consciência do que é para ser feito, eu não preciso de leis. Lei da civilização. Eu apenas sigo a lei, o quê? A lei natural. A lei de Deus seria o bastante. Mas como a gente ainda é rebelde, precisa de leis sociais, criadas pelo homem. Aí vamos ver que no advento de Jesus, ele já tinha as ideias mais desenvolvidas. Aí ele veio falar desse reino que a gente já falou. Do reino, da vida futura, veio falar que existem vidas, né, após a morte. Só que Jesus ele não deixou muito clara ainda essas ideias dessa verdade que ele veio falar. Essa era a verdade. O que ele quis trazer mais era o cumprimento da lei moral, que trazia nos ensinamentos de Moisés. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Olha as leis de Moisés, né? Dentro, trazida pelos espíritos no monte lá para Moisés, que é o Decálogo. E você vê que não faz isso, não faz isso. Por quê? Porque era condizente com aquele povo. Mas se a gente parar para pensar e buscar a essência, até hoje, a gente ainda faz muita coisa que não devia fazer naquela época. Muita coisa. E Jesus veio dar cumprimento a essa lei, fazendo com que as pessoas parassem para refletir melhor e buscassem a sua essência. Então, ele julgou conveniente para trazer nova luz a essa lei. Pode passar. Se não houvesse a vida futura, nenhum significado existiria à sua vida, com relação, Joana de Anjos falando com relação a Jesus. Se não existisse a vida futura, não teria sentido tudo aquilo que ele veio trazer como verdade, né? Em todas as vidas, o esforço hercúleo para erguer o ser humano do seu primarismo, olha aqui o ponto central, tirar o ser humano do primarismo, ou seja, tirar o ser humano daquele instinto de reprodução e de conservação da vida. Reproduzir e conservar. O que é reproduzir e conservar? Reprodução, todo mundo sabe o que é. Conservar é o quê? É buscas para sobreviver no mundo material. Questões materiais. Será que não existe algo além e mais importante para o ser buscar para se fortalecer e, principalmente, para ir em busca dessas questões materiais? Não seria mais prudente a gente buscar forças interiores, morais, para que eu possa buscar, por isso que diz, as outras coisas não serão acrescentadas. Buscar transformação moral, buscar o seu enriquecimento interior, né, que são a apuração do nosso psiquismo. O que é apurar o nosso psiquismo? Buscar vibrações condizentes com o que é humano. Deixar de lado mais as questões animalizadas, né? Porque a gente veio experimentar no corpo material animalizado. Mas isso não significa dizer que eu sou um animal. Eu sou um ser humano e que deve buscar valores humanos. Valores, quais são esses valores humanos? Os valores da alma, que a gente sabe muito bem. Buscar nos iluminar com humildade, caridade, amor, respeito mútuo. Isso aí é que vai dar força interior ao espírito. Não é poder, domínio, isso é transitório. Jesus, na sua realeza, ele não veio como esses reis que tinham domínio transitórios e uma suposta, vamos dizer, título que é também transitório. O que vai ser e fazer de um ser realmente uma realeza é a sua autoridade moral. E era isso que Jesus tinha. Ele não precisava de destaques. Ele não precisava mostrar que tinha domínio. Não precisava disso. E com o Espiritismo, tornou-se ainda mais clara essa verdade de Jesus.
que é? O Espiritismo nos vem fazer. Qual o objetivo do Espiritismo? Aprender essa verdade. E qual é essa verdade? E qual é essa verdade? Qual é o ponto central do Espiritismo? A transformação moral. Tanto é que os Espíritos nos dizem buscar, primeiro, que a gente se instruir. Primeiro é se instruir, não. O que é primeiro? A gente buscar o amor, buscar a iluminação interior, que é essa transformação moral. E depois vem a instrução. Tu dizes, Jesus, tu dizes, sou rei, não nasci, não vi este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, essa verdade é essa. Todos esses povos vieram para fazer isso aqui, ó, transformação moral. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, tornando-se uma realidade material. Por que realidade material? Porque a gente sabe que existe também matéria nesse mundo, no mundo no mundo espiritual, também há matéria, só que é uma matéria diferenciada. Mas por que ele quis dizer? Trazer para o mundo material que existe de uma forma materializada, quer dizer, concebida, concreta, no pensamento humano de que existe essa vida. E isso traz, o Espiritismo traz provas, Kardec nos diz, está aqui escrito, provas oculares que vêm mostrar isso. Reflexão final. Enquanto na Terra ocorreu uma gota de sangue humano vertida pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá implantado ali. Reino de paz e amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia e a guerra. E o que vai fazer isso, gente, se não a transformação moral? E o que vai fazer a gente herdar o planeta Terra? Vamos dizer assim, poder participar desse planeta de regeneração. Isso aqui que a gente está falando. Reino de paz e amor, mas com questões voltadas para a transformação interior. Para que a gente possa estar de acordo vibracionalmente com aqueles que vão pertencer a esse mundo de regeneração. Pode passar. Foi esse reino de amor, nos diz Joana, que Jesus, homem, veio instalar na Terra. Então, esse mundo que a gente fala, esse reino que Jesus falou, primeiro ele passou por uma questão material, aí depois ele falou de algo amplo material, mas ele ainda falou algo mais sutil, reino de amor, está falando do amor, porque é só o amor que transforma o homem, é só o amor que muda as pessoas. Se não houver isso, não tem como se estabelecer um mundo de paz e um mundo harmonizado. Falei demais, né, gente? Mas é porque também teve um momento aí que caiu o negócio, né? Deixa que a gente vai descontar, viu, Cristiane? No seu tempo, tá tranquilo. Gislene, está com você. Ok, agradecemos a Cristiane, né, que abordou para nós o tema Meu Reino Não É Deste Mundo, pelo nosso irmão Jesus, né? E vem abordar e trazer esse tema para nós, trazendo esclarecimentos, uma abordagem histórica, né? Desde Moisés até Jesus. Agradecemos a você, Cristiane, né? E agradecemos a todos que nos acompanharam nessa palestra até esse momento. Vamos passar a palavra para o Nélio, que irá fazer a prece de vibração e de fluidificação das águas, e aí os participantes, né, já podem colocar água próximo, né, para ser feita a fluidificação. E aí, as preces de vibrações para aqueles que vocês recebemos alguns pedidos aqui, né? E aí que todos nós possamos lembrar dessas pessoas, desses nomes, dos conhecidos que estão passando por momentos de dificuldade. Agradecemos a todos, boa noite a todos. Nélio, está com a palavra. Então, aqueles que estão nos assistindo, tanto pela plataforma quanto pelo canal do YouTube, vamos agora manter os pensamentos elevados, vamos pensar na água que está ao lado, numa mesa próxima,
pedindo aos bons espíritos que possam derramar dos mundos espiritual os fluidos balsâmicos, que sejam esses fluidos transformados em medicamentos, transformando essa água em lenitivo para as nossas dores, para as nossas aflições e para as nossas angústias. Vamos também pensar numa cachoeira jorrando sobre as nossas cabeças. Vamos pensar que os bons espíritos estão neste momento transmitindo-nos as vibrações suaves que são derramadas do mundo espiritual sobre todos nós, sobre os nossos lares, sobre a nossa família. Sabemos que para os espíritos não há distância e eles podem transmitir-nos essas vibrações, esses fluidos, mesmo a grandes distâncias. Depende da receptividade de cada um de nós. Então, procuremos, neste momento, harmonizar os nossos pensamentos e pensar positivamente, acreditar que as bênçãos oriundas do mundo espiritual estão recaindo todas sobre as nossas cabeças. E assim, agradecidos pela palestra, pelos ensinamentos nela veiculados, agradecidos pela oportunidade de aqui nos instruirmos cada vez mais, nós vamos, nesse instante, finalizar esses momentos de preces, de vibrações, e devolver a palavra à dirigente da noite, para que ela faça o encerramento. Mais uma vez, agradecemos pela presença de todos e a nossa irmã Cristiane, que proferiu a palestra da noite. Que tenhamos todos uma noite de paz e que no dia de amanhã todos nós possamos espargir as energias recebidas com os nossos companheiros de caminhada. Boa noite a todos. Boa noite, transmissão encerrada.